A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, cá estamos novamente para mais uma rubrica A Vida Continua. E hoje vamos então continuar com o tema da semana passada que falava e que fala das experiências de quase morte. E como referi no sábado passado, hoje iríamos então falar de um caso de experiência de quase morte, mas relacionada com a tentativa de suicídio. Mas antes aqui apenas, digamos, uma pequena consideração, porque já foram realizados estudos que indicam que o conhecimento sobre as EQMs, ou experiências de quase morte, tendem a diminuir esta ideia de suicídio, esta tendência. E sabemos disso através de indivíduos que tiveram, digamos, estas experiências como resultado de uma tentativa de suicídio. Estes indivíduos, estes irmãos nossos, nos afirmaram que nunca mais tentarão se matar, pois aprenderam com a experiência que, mesmo quando os tempos são difíceis, a vida tem sempre um propósito. Também nos contaram que perceberam que, caso a tentativa de suicídio tivesse dado certo, precisariam ver a tristeza e a dor que aquela ação causaria nas pessoas queridas, as quais deixariam para trás. Portanto, mesmo para aqueles que não passaram por estas experiências, mas que tenham esta ideia, reflitam bem antes de saírem pela porta do suicídio, porque verão que, além de não resolverem coisíssima nenhuma, vão agravar de forma profunda os vossos problemas. Então vamos a um caso de uma tentativa de um irmão nosso que fez essa tentativa e voltou. Ele começa por narrar assim: a dor, o terror e o choque daquela grave noite de outubro de 1960 ainda me perseguem passados 38 anos. Mais difícil de explicar é a consciência da ilimitada piedade e do perdão de Deus que surgiu após a minha tentativa de suicídio e que permanece até hoje. O que estou prestes a narrar não se trata, em absoluto, de alucinação ou auto-engano. Eu relato o que aconteceu e desejo, com isto, poder ajudar alguém, em algum lugar, a reconhecer e acolher a presença de Deus na sua vida, no momento quando a morte possa parecer a única saída. Se alguém me dissesse, há 38 anos, que eu iria percorrer o perigoso caminho da perda de fé até ao fosso de um inferno, eu teria rido. Eis a minha história. Em 1948, eu estava casado há pouco tempo com uma bela mulher de nome Pat. Ela era uma jovem popular e eu sentia-me um privilegiado por tê-la conquistado. Estava completamente envolvido no meu trabalho como contabilista e ocupado com o lado positivo da vida que nem pude notar a aproximação de uma tormenta. Nos anos seguintes, todas as minhas esperanças, sonhos e brilhantes perspectivas se evaporaram. Eu, que sempre fora um moderado e ocasional bebedor, passei a beber mais e bebidas cada vez mais fortes. Antes de me dar conta disto, já tinha ultrapassado o limiar, tornando-me um alcoólatra. O limiar era o inferno da perda de fé, os temores, a impotência e a autocompaixão. Passados apenas 7 meses de um casamento que eu julgava perfeito, descobri que a minha mulher me traía, o que me levou ao abandono e a este consumo de álcool.
Eu era também o culpado pelo naufrágio do nosso casamento. Toda vez que um novo caso amoroso vinha à tona, fosse um pequeno caso ou um romance de 1 ano, eu lhe dizia muitas coisas ofensivas e fazia todo o possível para que ela se sentisse bastante culpada. Ela continuava mesmo assim, e havia saído para um encontro quando, por fim, tomei a decisão de fazer algo frente a essa situação desesperadora e degradante. Com a mulher ausente, que seria provavelmente toda a noite, eu levei os nossos 2 meninos, os nossos 2 filhos e a nossa filhinha para a cama e ouvi as suas orações. Nessa altura, as orações pareciam-me de algum modo vazias e sem sentido. Eu não encontrava segurança ou esperança nas preces. Tornei-me assim um devotado ateu. Quando as crianças já dormiam, reuni todos os apetrechos para o que seria a minha fuga final. Estes apetrechos foram 2 frascos de comprimidos para dormir e tranquilizantes que eu acumulara para um dia mais tarde, que foram retirados do armário dos medicamentos. A tudo isto, juntei 3 garrafas de bebida. Pensava ter tudo o que precisava para a minha grande fuga. Lembrava que o médico havia dito para não ingerir álcool com estes comprimidos, porque isso poderia matar-me. Naquele momento não tinha desejo de morrer, não. Mas ainda assim, a conversa semeou em mim um pensamento suicida. Escrevi aquela que parecia ser a minha última carta de despedida e agitei 5 frascos de tranquilizantes. Misturei a isto as bebidas e brindei à cadeira vazia da minha mulher, dizendo: isto é para um nada, que se torne isto o nada. As cápsulas, os comprimidos, desceram facilmente e o falso calor da bebida invadiu-me. A minha segunda bebida terminou com os tranquilizantes e as pontas dos meus dedos, das mãos e dos pés começaram a formigar. Bem, talvez as pílulas não façam efeito depois de tudo isto, disse para mim. Eu não me sentia bêbado, apenas um pouco entorpecido e tonto. Eu tinha naquela altura um perturbante temor de ser interrompido na minha tentativa, tal como acontecera com tudo mais que eu considerara importante. Engoli então um punhado mais de comprimidos para dormir. A minha mão ainda estava firme enquanto me servia do resto do whisky. O que é que eu posso fazer? O que é que eu farei se tudo isto não funcionar? Indagava. E comecei a sentir uma sensação de queimadura formando-se no meu estômago. O meu hábito alcoólico tornara-se tão intenso que um par de bebidas ao almoço, um trago no caminho de casa, 2 quintos de vodka ou whisky ao terminar a noite eram completamente insuficientes para entorpecer a minha dor e frustração. Eu não quero acordar com apenas mais uma ressaca e todos os problemas a continuarem a corroer-me. Eu não quero acordar nunca mais. Terminei por ingerir toda a bebida e as comprimidos e comecei a ver algo como se fosse uma nuvem escura que vinha na minha direção. Esta nuvem atravessou o teto da cozinha e chegou até mim, envolvendo-me. E comecei a sentir que me movia através de um túnel a uma alta velocidade. Eu vi uma luz no fim do túnel e pensei se esse seria o lugar para onde estaria a ir.
Eu não tinha ideia se estava vivo ou morto nessa altura, mas lembro claramente de ter olhado para trás e ter-me visto desmaiado no chão da cozinha. Eu estava lá completamente inconsciente dessa outra parte de mim que ia em direção a alguma coisa. É isto a morte? Indaguei-me. Não. Foi a resposta que eu ouvi, que vinha de algum lugar. Fiquei surpreso então ao ver um ser de extraordinária beleza irradiando um amor supremo de grande compaixão e calor. Era um ser envolto numa bela e brilhante luz branca, com raios prateados que emanavam do seu centro. Eu hesitava em dizer alguma coisa, mas logo percebi que os meus pensamentos podiam ser lidos por esse ser de incrível luz. Não, repetiu ele, a morte não se parece a isto. Venha, vou-lhe mostrar. Recordo ter flutuado com ele sobre uma espécie de fosso, onde se via uma paisagem deprimente, desprovida de beleza, desprovida de vida, onde as pessoas se arrastavam, cabisbaixas, com os ombros dobrados para a frente, de uma maneira depressiva e resignada. Elas mantinham as cabeças baixas, olhando para os pés, e vagavam sem rumo, tropeçando às vezes umas nas outras, mas continuando a andar. Pensei, terrificado, se seria lançado a esse mundo de almas confusas e perdidas. A voz, entretanto, pareceu ter compreendido o meu terror e aliviou-o com as seguintes palavras: este é um inferno da sua própria criação. Você teria finalmente de retornar à Terra e experimentar de novo uma outra vida, enfrentando as mesmas dificuldades que enfrentou neste período. Até lá, você permanecerá junto a estas almas perdidas e confusas. O suicídio não é uma saída. Ele estava-lhe a querer referir a falar das próximas reencarnações, que seriam muito sofridas. Foi-me mostrada uma visão panorâmica da minha vida. Em especial, os últimos 5 anos, destruídos pelo abuso do álcool. Foram os mais dolorosos, as mais dolorosas lembranças que eu jamais ousaria imaginar. Eu vi uma imagem do efeito que o álcool havia causado à vida das minhas crianças e o efeito que iria causar no futuro de cada um deles. Eu vi a dor que as minhas crianças iriam sentir com a minha perda e da família também. E vi que a sua mãe não iria cuidar bem deles e que, por fim, eles iriam parar num lar adotivo. Também me foi mostrada uma prévia de como o meu alcoolismo iria influenciar a vida dos meus filhos se continuasse a beber com a mesma intensidade e permanecesse dentro daquela relação familiar. Eu vi que todas as 3 crianças, os meus 3 filhos, 2 meninos e uma menina, seguiriam o meu pobre exemplo e cada um iria usar a bebida para escapar do stress da vida cotidiana, até que se tornassem, por sua vez, também alcoólatras. A visão da minha preciosa filha a crescer e a casar-se com um indivíduo alcoólatra que, por fim, iria bater nela e forçar relações incestuosas com as suas 4 filhas era mais do que eu podia suportar. Foi como uma bufetada no meu rosto, uma monstruosa visão da realidade. Eu vi que, se adequasse os meus atos e começasse a agir como um pai responsável e modelo de referência, as 3 crianças tornar-se-iam felizes e produtivas. Isso não significa que estariam livres das lutas diárias, mas sim que teriam a possibilidade de construir os seus próprios caminhos livres de qualquer dependência. Eu vi como o meu filho mais velho se tornaria uma importante e influente pessoa no seu tempo, se eu permanecesse por perto e fosse um verdadeiro pai. Eu vi o outro lado também desse futuro, se eu continuasse a ser um pai fraco e alcoólatra. Ele finalmente iria se envolver com drogas, se eu assim continuasse, e terminaria numa prisão por crimes cometidos ao tentar conseguir dinheiro para a compra de mais droga. Foi aterrorizante e decidi imediatamente que não era isso que eu desejava para os meus filhos ou para mim. Foi-me mostrado que se eu continuasse como um bêbado patético, uma nulidade, não teria condições de escapar.
tendo de reviver todas as provações e traumas que me levaram ao ponto de suicídio, ter de enfrentar tudo isso novamente numa outra existência, numa outra reencarnação, era simplesmente muito mais aterrorizante do que eu gostaria de admitir. E chorei. Chorei muito. O ser luminoso pareceu compreender que eu estava cheio de remorsos, compaixão e amor. Com voz severa, mas ainda assim, em tom paternal, me disse: você não pode fazer o que quiser com a sua vida. Você criou a si mesmo. E deu a si mesmo a vida? Não. Da mesma forma não poderá escolher a morte. Eu não podia falar. Eu não podia pensar. Eu chorei ainda mais. Essa presença na forma de voz deveria ser, sei lá, o Espírito Santo que me foi enviado, pensei eu. A voz agora mais suave continuou: eu não terminei de falar consigo. O seu trabalho não está concluído. Volte e faça o que deve ser feito. A primeira coisa que vi ao acordar foi o alívio que transbordava da face da minha filha Nancy. Nancy, que tinha acordado durante a noite e lutara incessantemente para manter acesa a faísca da vida dentro de mim. Oh, papai, disse ela, eu tive tanto medo de o perdermos. O papai estava tão frio e eu já não podia ouvir, já não conseguia ouvir o bater do seu coração. Na cozinha a minha mulher estava a preparar o almoço. Venham, crianças, e sirvam-se, disse ela. E você? Pode servir-se também se conseguir arrastar a sua figura bêbada até à mesa, acrescentou de forma sarcástica. Eu sentia-me completamente exausto e faminto, mas não de ressaca. Por alguma estranha razão, eu não tinha a dor aguda nos intestinos que sentira na noite anterior, depois da overdose de pílulas. Melhor ainda, tinha comigo o amor, a paz e o carinho interior vindos da noite passada. Seria agradável dizer que a vida depois disso tornou-se perfeita, mas seria uma mentira. A separação e o divórcio foram de doer o coração, embora eu tenha ficado com a guarda das crianças. Eu queria as crianças e elas me queriam, e o namorado da minha mulher não as queria. Eu deixei a minha profissão de contabilista e prossegui para tornar-me professor numa faculdade local. E foi uma passagem dura. Usei todas as minhas economias e os fundos de reforma para pagar as contas e manter a família durante o período de um mês quando estava em busca de emprego. Isso custou-me qualquer garantia que poderia ter tido para desenvolver novas capacidades profissionais, algo por vezes desafiante e assustador. Ainda assim, a paz e o conforto que senti quando estava à beira do abismo, deste inferno, nunca me deixou nem permitiu perder a minha renovada fé e confiança. Alguns amigos não compreendem porque não me tornei amargo. E a melhor resposta está no Salmo 23, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Desde essa experiência, sinto que não temo mais a morte, que possuo uma perspectiva mais espiritual e que assumo a responsabilidade de criar os meus filhos muito mais seriamente. Eu estou lá para eles e sinto orgulho ao dizer que as suas vidas estão-se a desenvolver muito melhor agora, depois que me tornei um pai. O pai que sempre deveria ter sido. Eu o encontrei e casei-me com uma bela mulher também ela muito bonita, mas mais bonita no seu interior, e que me dá força e a coragem para enfrentar as provas e atribulações da vida. Eu nunca esquecerei a minha experiência às portas do inferno e o que ela me ensinou. Hoje, os meus filhos são independentes e têm vidas felizes, ativas e produtivas. E eu me sinto em paz. Caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui em relação a este tema das experiências de quase morte. No próximo sábado iremos falar de outro assunto, mas por agora vou-vos deixar com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz para meditarmos durante esta semana, assim como também meditarmos sobre esta história, este caso
deste irmão nosso que tentou o suicídio e que voltou, e ainda bem que voltou. Então, a mensagem diz o seguinte: usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. O que possas fazer, não delegues a outrem. Porque alguém trabalha contigo, não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das suas possibilidades. Mesmo os teus serviçais merecem a tua consideração e respeito. Cooperam contigo e são remunerados. Faz mais. Torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas a eles afetas que podes executar sem te cansares nem os mortificares. No trato com eles, usa as expressões por favor e muito obrigado. Desse modo, educando-os mais e espalhando afeição em torno dos teus passos. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, foi um grande prazer, um enorme prazer estar na vossa companhia. Deixo-vos com um grande abraço aqui do Pedro Silva. Desejo-vos a todos uma excelente semana de reflexão, de trabalho, de amizade, de autoanálise. Autoanálise. Vamos apontar cada vez mais o dedo para nós e não para os outros. E façamos a paz por onde passarmos. Que sejamos nós a diferença. A diferença. Que sejamos nós a diferença que queremos no mundo e não fiquemos à espera que as mudanças cheguem do exterior, porque isso não acontecerá. A mudança cabe a cada um de nós. E isso começa logo por darmos um primeiro passo em direção à nossa própria felicidade. Uma felicidade altruísta, porque quer acolher também os outros, os mais tristes, os mais sofredores. Marcamos encontro para o próximo sábado. Bem-ajam. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.